Vocês me ajudam? Quem são os espíritos? Então, é isso aí. É que às vezes a gente esquece que nós somos espíritos, né? Às vezes a gente vai numa casa espírita, a gente escuta falar os espíritos e tal, e a gente esquece que nós somos os espíritos. Nós também somos os espíritos. Que por acaso, nesse momento, estamos aqui encarnados. E, por certo, aqui junto de nós tem uma quantidade muito grande também de espíritos desencarnados. Eles não, com certeza, acho que não vão se materializar hoje, então ninguém precisa correr, ninguém precisa ir embora, vai transcorrer tudo normalmente. Nós vamos falar mais da influência desses espíritos, né, os desencarnados, para conosco, os encarnados, mas a gente tem que lembrar que há também a influência de encarnado para encarnado. Vocês já pensaram nisso? Então, quando a mãe fala para o filho assim, você não vai lá, você tem que fazer o que eu quero, não é? E a gente não esquece que a gente é um espírito tentando influenciar outro, que muitas vezes as mães têm um cuidado, tentando colocar os filhos no bom caminho, né? E assim uma série de coisas que a gente pode pensar, né? Existem casos também de espíritos encarnados como nós, tentar influenciar desencarnados. Vocês já pensaram nisso também? Sim ou não? Então, imagina aquela pessoa que a gente gosta muito, retornou para o mundo dos espíritos, né? E a gente aqui fala, ai, mas eu queria que ele estivesse comigo. Dá para estar? E aí a gente acaba atrapalhando aquele nosso ente querido para ele continuar a caminhada dele. Mas a gente não pensa muito nisso. A gente quer resolver o nosso sentimento e esquece que as coisas não são só aquilo que a gente pensa. Por isso a doutrina espírita vem trazer uma série de esclarecimentos que são de extrema importância para a nossa caminhada. Mas é preciso que a gente estude, né? A doutrina espírita é uma doutrina de conhecimento, e é preciso que a gente estude para adquirir esse conhecimento e conseguir, com esse conhecimento, transformar a nossa vida para melhor. Nos transformar como espíritos para espíritos melhores, que é esse o nosso objetivo aqui, de aprender, ganhar conhecimento e retornar para o mundo espiritual numa condição melhor. Mas, às vezes, a gente dá umas derrapadas aqui, mas faz parte. Então, vamos falar um pouquinho da doutrina espírita, esse tema, influência dos espíritos em nossas vidas. A humanidade da Terra, assim como qualquer dos mundos habitados, é formado por espíritos encarnados e desencarnados. A gente já sabe disso, certo? Ninguém tem dúvida. E lembrar aqui que todos os mundos que a gente, quando a gente olha assim, hoje não, né, que não está muito estrelado, mas numa noite estrelada, a gente olha para o céu, vê todos aqueles mundos e tal, sóis, tudo é habitado. Não exatamente como nós, né, com esse tipo de corpo que a gente tem hoje, mas todos são habitados. E formada por espíritos encarnados e desencarnados. Cada planeta tem o seu objetivo para atender às necessidades dos espíritos a ele ligados. A Terra é um planeta de provas e expiações, portanto, um mundo ainda imperfeito moral e intelectualmente. Vocês já devem ter ouvido bastante falar dessa coisa de ser um mundo de provas e expiações. Né? As expiações, elas decorrem, digamos assim, das coisas que a gente não fez muito bem no passado, a gente tem que refazer. E as provas são algumas coisas algumas condições da vida que, por vezes, a gente escolhe para a gente avançar mais rapidamente. Tá? É difícil a gente saber hoje,
encarnado, se o que a gente está enfrentando é prova ou expiação. E também não faz a menor diferença. O importante é que a gente procure trabalhar essas dificuldades da melhor forma possível, para a gente, quando chegar no mundo dos espíritos, a gente chegar, como eu disse no início, numa condição melhor. E uma outra questão é que, às vezes, a gente ouve falar pessoas que estão passando por situações difíceis. Vamos imaginar, que tenha nascido cego. Mas isso é expiação. Quem falou? Quem disse que é? E tem gente que afirma. Nada impede de aquilo ser uma prova que o Espírito escolheu para avançar mais depressa. Então, a gente não pode ir logo falando que as coisas que as pessoas enfrentam é porque cometeu algum equívoco em encarnação passada. Não necessariamente é assim. Acontece também em grande escala com todos nós. Mas é difícil para a gente, nesse momento, distinguir o que é o quê? Uma coisa da outra. E não faz diferença. O que a gente precisa saber é que, num planeta como o nosso, acontecem essas duas circunstâncias, que tanto uma quanto outra serve para o crescimento do espírito. E tanto uma quanto outra é resultado das escolhas do espírito. Você fala, mas a expiação é porque fez alguma coisa errada. Mas essa coisa errada que a gente escolheu, nós estávamos exercitando o nosso livre-arbítrio lá atrás. Então, a escolha do espírito, a expiação também decorre de uma escolha errada. Então, hoje, por exemplo, uma pessoa que resolve sair de casa para roubar, ele está exercitando o livre-arbítrio dele, não está? O que vai acontecer no futuro com ele? Vai ter situações que expiações que ele vai ter que cumprir, certo? Pois é. E a gente? A gente faz tudo certinho? Pois é. Então, é só para a gente pensar nisso. Então, tentar pensar as coisas da melhor forma possível antes de a gente fazer escolhas, porque se a gente sabe que as expiações são resultado de coisas que a gente não fez muito certo, vamos tentar trabalhar pelo menos isso para no futuro, isso aí a gente já ter feito alguma coisa em prol do futuro propriamente, né? Nas próximas encarnações a gente não enfrentar tantas dificuldades assim quanto a gente enfrenta hoje. Seguindo. Encarnados e desencarnados se misturam de acordo com a afinidade de gostos, temperamentos, pensamentos. Então, a gente se reúne, por exemplo, o pessoal que gosta de um time de futebol se reúne pela afinidade, não se reúne? Pessoas que gostam de espiritismo vêm na casa espírita, os que gostam das coisas ligadas ao catolicismo, eles vão na igreja católica, e assim sucessivamente. Tá? Então, é normal que a gente se reúna com as pessoas que a gente tem afinidade. E aí a gente encontra um estudo desse assunto no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, onde é examinada a questão relativa à facilidade dos espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Vocês já pensaram nisso? Então, é disso que a gente vai falar. E marquem lá, capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Todo mundo aqui já leu o Livro dos Espíritos, certo? Mais ou menos. Se vocês puderem depois, façam a leitura, que é importante para a gente saber com o que a gente está lidando e como a gente tem que proceder. Tá? Então, vamos lá. Na questão 456 do Livro dos Espíritos, diz lá, os espíritos podem ver tudo o que fazemos, pois estão ao nosso redor. Como eles estão aqui, ao nosso redor, eles estão na nossa casa, no nosso local de trabalho. Onde nós estamos,
existe uma multidão de espíritos. Certo? Ninguém vai sair correndo de lugar nenhum, porque vai ter espírito do mesmo jeito, não vai adiantar nada. Cada um, porém, só vê aquilo que lhe chama atenção, não se preocupa com o que lhes é indiferente. Então, como a gente se reúne por afinidade, os espíritos também. As coisas que são indiferentes para eles, eles não estão nem aí. Estão aqui junto da gente. O que é importante para eles, eles prestam atenção. O que não é, eles deixam de lado. Aí a questão 457 diz lá: os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais secretos. Agora está ficando feia a coisa, hein? Pensa bem. Então, muitas vezes chegam a conhecer o que desejamos ocultar de nós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podemos dissimular. Por quê? A gente vai ver ali na frente mais detalhadamente. Nós, encarnados, nos comunicamos pela voz, por alguns sinais e tal. Os espíritos, eles não precisam de nada disso. O espírito não fala. E aí, como é que ele capta o que a gente pensa? Pelo pensamento. Então, como a gente não pode parar de pensar, alguém consegue parar de pensar? A gente pensa ininterruptamente. Segundo alguns estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos, se na internet, no Google, depois vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem. Vocês têm ideia de quantos pensamentos a gente tem, em média, por dia? Então, nos Estados Unidos, os caras pesquisam tudo, né? Então, mas vocês têm ideia? A pesquisa que deu mais baixinho assim, deu 10 mil. Tem pesquisa que passa de 60 mil pensamentos por dia, cada um de nós. Então, veja, nesse meio de pensamentos, nem todos são muito bons, né? Tem alguns bons, mas outros não muito. Aí que mora o perigo, né? Porque os espíritos conhecem os nossos pensamentos mais secretos. E olha, vocês estão vindo no centro espírita, o fato de vocês não virem mais não vai mudar nada. O problema é que, como eu disse agora há pouco, nós, aonde formos, nós estamos cercados de espíritos. Ah, mas eu vou lá na igreja evangélica, tiro o espírito lá na porrada. Tira nada. Ah, na igreja católica, em todo lugar é igual. Eles só não acreditam nisso. Como é que a gente sabe que os espíritos existem? As casas espíritas se comunicam com os espíritos. Vocês têm reunião mediúnica aqui, tem manifestação dos espíritos. Kardec fez esse estudo. Então, por isso que a gente tem certeza que isto é verdadeiro. E como eles estão aqui, estão em todos os lugares, mesmo que eles não acreditem. Então, lá não tem. Tem. Como é que fala aqui? Vocês veem na televisão, todo mundo já viu também. Olha, porque está tirando o espírito, não sei de quem, o diabo, não sei das quantas. Ué, existe espírito ou não existe? Como é que eles conseguem tirar se não existe? Outra coisa, Deus, vocês acreditam em Deus? É bom perguntar isso na casa espírita, né? Todo mundo acredita. Tenho certeza que todo mundo acredita que Deus é infinitamente bom e justo, certo? Muito bem. Então, vocês acreditam que, tendo espíritos ruins, e os ruins são mais ou menos iguais a nós, né? Um pouquinho melhor, um pouquinho pior, ia deixar a gente aqui jogado e não ia ter nenhum espírito bom para ajudar nós? Mas isso é o que eles acreditam. Cada um de nós,
vocês já ouviram aqui também falar, diversas vezes, eu tenho certeza, tem pelo menos um espírito protetor. Certo? Vocês acreditam nisso? O problema todo, a gente vai falar mais na frente, é que a gente escuta muito esses espíritos. A gente prefere assistir os programas que falam de coisas ruins, né, do que programas que falam de coisas boas. E assim, a gente se liga aos espíritos. Mas vamos em frente. Então é mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que fazê-lo depois de morta. Tá? Tudo aquilo que a gente queria esconder da mãe da gente, quando ela morre, ela fica sabendo. Olha o perigo. Quando estamos sem a companhia de encarnados, que a gente supõe que esteja sozinho, né? Temos ao nosso lado uma multidão de espíritos que nos observam. Ninguém vai querer fechar a porta do quarto sozinho mais, né? Está tudo lá no livro dos Espíritos. Depois vocês leem para ver se eu estou falando a verdade. Vai que eu estou enganando vocês aqui. Aí tem a questão 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam? Esses espíritos que estão à nossa volta. Depende. Os levianos riem das pequenas intrigas que nos provocam e zombam de nossas impaciências. Vocês já perceberam que algumas vezes se discute com a esposa, com o marido, com o filho e tal, passou 5 minutos, você não sabe nem por que você discutiu. No trabalho, a mesma coisa, se acaba criando lá, fica aquele sentimento negativo, a gente não sabe nem por que foi. São esses espíritos, eles sabem quais são as nossas tendências, e eles procuram pôr sempre uma lenhazinha na fogueira. E a gente não se dá conta. Entra, e todo mundo entra. Eu também, não estou dizendo que são só vocês. Isso é normal num planeta como o nosso, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Temos muito a aprender e muito a melhorar. A gente vai melhorar um dia? Com certeza vai. Mas a gente precisa trabalhar para poder melhorar. Os espíritos sérios se condoem dos nossos reveses e procuram nos ajudar. Então, os espíritos bons, o nosso espírito protetor, ele procura sempre nos ajudar. Como é que ele faz? Ele nos inspira ideias. Como vocês aqui, por certo, tem uma série de espíritos, nossos espíritos estão aqui também tentando nos fazer despertar para algumas coisas, eles nos trazem alguns bons pensamentos. Mas a gente só dá ouvido se a gente quer. Então, de acordo com a natureza dos seus pensamentos, né? Aí a questão 459, essa é que mais dói. Veja só. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Olha só. Então, a gente está sendo conduzido por um espírito e não se dá nem conta, muitas vezes. Um ou mais, né? Esse é um problema sério que a gente tem que pensar. Né? A doutrina espírita traz alguns esclarecimentos sobre isso, mas é preciso, como eu disse, que a gente busque o esclarecimento para entender o que a gente pode fazer com isso. E o assunto continua na questão 525 também do Livro dos Espíritos. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois eles vos aconselham. Então, vocês vejam, eles estão à nossa volta, nos sugerem coisas a todo instante, e, por vezes, a gente acaba tomando decisões com o pensamento sugerido por espírito. E não adianta depois
Por exemplo, vamos pensar na pessoa que eu falei de assaltar. Ah, mas foi o espírito que sugeriu para eu assaltar, que eu estava sem dinheiro. Vai falar isso para o juiz. Fora os problemas que a gente arruma, né, de relacionamento, porque a gente escuta os espíritos. E a gente não para pensar da onde vem aquele pensamento, se é da gente mesmo ou se é do espírito. A gente, na hora que está nervoso, pega e... Não é? Então, lembrar que os homens e os espíritos se encontram ligados pelo pensamento. Após a desencarnação, os espíritos ficam ligados ao mundo material de acordo com o grau de interesse e necessidade. Uma coisa bastante importante que a doutrina espírita ensina é quando os espíritos desencarnam, eles ficam aqui ao nosso redor. E uma outra coisa importante, que eles ficam aqui ao nosso redor, exatamente como eles eram quando estavam encarnados. Nem melhor, nem pior. Ninguém morre e vira santo. Quando a gente conversa nas reuniões mediúnicas com os espíritos, se vocês soubessem a tristeza deles por não ter aproveitado a oportunidade da encarnação. Uma outra questão a gente vê muito é que boa parte deles não faz nem ideia que perdeu o corpo físico. Eles acham que estão vivos. Principalmente, imagine aquelas pessoas que pertenciam a alguma religião, seja lá qual seja, não é boa nem ruim, não é nada disso, mas eles acreditam em alguns lugares que vão esperar o juízo final, não é? E aí eles se veem vivos, indo e voltando para lá e para cá. Então eles acham, mas eu não ia morrer e ficar esperando o juízo, e como é que eu estou indo para lá e para cá? Então eu não morri. Então veja, o fato de eles estarem no mundo espiritual não significa que eles entendam como o mundo espiritual funciona. Eles não têm a menor ideia, na maioria das vezes. Nós aqui que estudamos um pouquinho a doutrina espírita, conhecemos, já temos essas informações, posso garantir para vocês que sabemos mais do que a maioria dos espíritos aqui que estão no planeta. Porque quem acredita nas questões relacionadas com a doutrina ainda é uma quantidade muito pequena de pessoas. Muito embora a gente vá na casa espírita e às vezes vê uma multidão de pessoas, nossa, está cheio, né? Só que no Brasil não tem 2% de espírita, que é um dos países que mais tem espírita no mundo. Nos outros tem menos ainda. Então, existem algumas outras linhas de pensamento espiritualistas que também acreditam nisso, mas a quantidade de pessoas que acreditam que o espírito sobreviva ao corpo ainda é muito pequena. Tá? Então, por isso, os espíritos ficam nessa situação. Então, os mais ligados às pessoas e às coisas materiais intensificam suas participações no dia a dia dos encarnados. Então, tem aqueles que são mais ligados à matéria e eles ficam mais próximos de nós. Uma vez tinha uma senhora no trabalho mediúnico que a gente pediu para que ela fosse ao trabalho, né? O espírito. E ela contava que ela ficava na casa dela, que ela dormia junto com o filho, mas que o pessoal não dava muita atenção para ela. Ela não entendia por que os filhos, a família, não davam muita atenção para ela. E a gente foi conversando, ela não tinha se dado conta ainda que ela tinha perdido o corpo físico, né?
E conversa vai, conversa vem, mas você come. Ela achava que comia. E foi. Até uma hora que um espírito ajudou, né, falou, pergunta se ela toma banho. Veja que engraçado, né? Tomar banho. Aí falou, nossa, é mesmo. Nunca mais tomei banho. Foi aí que ela começou a entender a situação dela como espírito. E assim são os espíritos que estão à nossa volta. Eles não têm muito conhecimento, por isso que eu disse, ficam exatamente iguais quando estavam aqui com a gente encarnados. Então, essa ligação que ocorre entre os encarnados e desencarnados é feita através do pensamento. Então, a gente tem que ver que o nosso pensamento é muito mais importante do que a gente imagina. Quando a gente... nós como espíritos, encarnados e desencarnados, nós temos 3 atributos principais que nos auxiliam na nossa evolução, que é a inteligência, a vontade e o pensamento. Então, a inteligência é o acúmulo de conhecimentos que a gente vai ganhando ao longo das encarnações. A vontade é aquilo que nos leva a fazer as coisas. Então, por exemplo, vocês estão aqui hoje por conta da vontade de vocês. E o pensamento é que nos ajuda a colocar os caminhos para que a gente realize a nossa vontade. Então, hoje está chovendo. Então, vou ter que sair de casa, vou ter que pegar o guarda-chuva, ter que sair de casa um pouquinho antes, porque o trânsito deve estar ruim. Então, o pensamento, e com os conhecimentos que a gente tem, a inteligência, a gente juntando tudo isso, é que o espírito trabalha para evoluir. Tudo bem? Mas para que essa ligação possa ser efetivada, são necessários 3 fases: a sintonia, a aproximação e o envolvimento. Então, é mais ou menos o seguinte, a gente está passando na rua, alguma coisa nos chamou a atenção. Assim é com o espírito com relação a cada um de nós. Imagine assim, a mulher no shopping, ela passou na frente da loja, viu um sapato, né, aquela parada. Aí depois tem a aproximação, ela vai voltar lá na loja para ver. E depois tem o envolvimento, vai lá e compra. Com o espírito é mais ou menos assim. É aquele primeiro momento que o pensamento parece que bate, aí depois a segunda fase, que é a aproximação, o espírito se aproxima um pouco mais de nós, deixa eu ver o que esse encarnado está pensando mesmo, e depois tem o envolvimento, aí ele se aproxima e começa a nos trazer inspirações. Se esse espírito é bom, ótimo. Mas na maioria que a gente tem aqui, não são muito bons, infelizmente. E aí que é o problema. E aí pode ocorrer a 4ª fase, e aí é mais no centro espírita que tem a manifestação, que são os médiuns, né? Então, o médium traz, às vezes, a palavra do espírito, às vezes a psicografia, enfim. São os meios mediúnicos que o médium se utiliza para trazer as informações dos espíritos. Então, muitos atos dos seres humanos possuem uma forte carga de influência e manifestação dos espíritos. Mas, como sabemos, como é que a gente sabe quando o pensamento é do encarnado ou do desencarnado? Vocês têm ideia? Então, também isso a doutrina espírita ensina para nós. Podemos dar as dicas seguintes. Primeiro, lembrar que o primeiro pensamento é consequência da vontade do encarnado. Está vendo? O pensamento, que é um atributo, a vontade, que é outro atributo do espírito. O primeiro pensamento é o nosso.
Então, a vontade de querer ou precisar realizar alguma coisa. Então, a gente pensa, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o primeiro pensamento é o nosso. O exemplo também serve para raiva, angústia, dor e amor, né, com relação às pessoas. Segundo, os pensamentos seguintes podem ser os sugeridos pelos espíritos, com quem os encarnados encontram-se ligados. Então, lembra aquela história que às vezes a gente vê no desenho animado, que tem o diabinho e o anjinho? Um fala uma coisa, outro fala outra. E tem o nosso ainda. Então, o primeiro é o nosso. O anjinho é o nosso espírito protetor, ou o anjo da guarda, como alguns conhecem. O outro, ou os outros, são espíritos que querem nos levar para o buraco. Então, a gente tem que pensar bastante e tomar muito cuidado com as questões relacionadas com o pensamento, porque a gente acha que é uma coisa muito simples, mas ela, não esquece lá na questão 459, como a gente leu, que muitas vezes os espíritos nos dirigem. Imagina que a gente perdeu a nossa vontade e estamos sendo conduzidos pela vontade de um outro espírito. Complicado, né? Quando nasce uma ideia espontânea, resultado natural de um pressentimento, chamamos de intuição. Então, quando tem alguma coisa que vem do nosso pensamento, do conhecimento do nosso espírito, a gente chama de intuição. A intuição é o produto de todas as experiências e conhecimentos anteriores dos espíritos encarnados. Então, nós já tivemos como espírito diversas encarnações, certo? Vocês acreditam nisso? E nessas diversas encarnações, nós fomos adquirindo conhecimentos. E hoje, nós aqui, que estamos reunidos, e todos os encarnados, podemos dizer que é a melhor condição de encarnado que a gente teve. Porque nas anteriores, a gente veio evoluindo, até chegar à condição que a gente tem hoje. Então, essa é a melhor condição que a gente já teve como espírito encarnado. E a gente tem toda essa bagagem que a gente ganhou ao longo do tempo, é conhecimento do nosso espírito, faz parte da nossa inteligência. E aí a gente pode buscar informações nos nossos arquivos, no conhecimento do espírito, do nosso espírito, que somos nós. Já a inspiração é o resultado da influência de um desencarnado. Então, quando a gente recebe o pensamento de um espírito, a gente chama de inspiração, que é de um espírito desencarnado. O encarnado tem a impressão que ouve uma voz que lhe fala interiormente. Acho que todos nós temos isso diversas vezes, todos os dias. Ou não? Então, por que os espíritos influenciam as pessoas? Para pedir, solicitar alguma coisa, para auxiliar na solução de problemas, para assustar ou perturbar. Veja só. Para prejudicar moralmente, causando dificuldades e embaraços na vida, e para se vingarem. Por que os se vingarem? Principalmente, imagine assim, nós tivemos já diversas encarnações, certo? Todo mundo acredita nisso. Muito bem. Imagine que uma das encarnações, lá atrás, num período que as coisas não eram como são hoje, onde as pessoas moravam mais em fazenda, as coisas eram mais distantes. A gente não vê em filme que o fulano chegava lá de repente, vou tomar posse dessa fazenda, matava os donos. E tomava posse. Não, a gente vê bastante isso em filme, e isso é verdadeiro. Agora, vocês imaginem aqueles espíritos
que foram os mortos. Imagine um pai e uma mãe ver um espírito desse encarnado matar os dois e os filhos. Imagine a revolta desse espírito. Esse espírito, por vezes, fica há anos a fio buscando esses espíritos que, por certo, eles já também morreram e encarnaram de novo, e eles ficam por encarnações a fio até achar. Agora, será que a gente não pode ter feito isso lá atrás? Não ter feito algum mal desse gênero? E hoje a gente ter um espírito desse no nosso encalço, aí no nosso pé, tentando buscar a gente? Então, como se livrar das influências dos espíritos perturbadores? Ser perseverante, de maneira que nada possa perturbar a sua paz interior. Pensar e falar somente coisas boas, isso a gente faz todo dia, não é assim mesmo? Né? Como saúde, felicidade e prosperidade. Falar sempre de coisas superiores que existem nas pessoas com quem se conversa. Também a gente faz isso com frequência, né? Observar o lado positivo e generoso das pessoas, coisas e animais. Fazer com que o otimismo se torne realidade. Também fazemos, né? Somos bastante otimistas, né? Então, pensar o melhor, falar sobre o melhor e fazer somente o melhor. Avaliar os erros do passado e preparar melhor as realizações do futuro. Então, como é que é essa história de preparar o futuro? Se a gente já sabe de um monte de coisa que a gente pode estar passando aqui que decorre do passado, a gente já comentou. Vamos tentar agir de uma forma melhor. A gente já sabe disso. Não precisa ser muito brilhante e falar, bom, se eu fizer coisa errada, eu vou sofrer lá na frente. Então não é melhor a gente fazer coisa boa? A gente consegue fazer isso. É só parar e pensar. Mas é que às vezes nossa paciência não é das maiores, mas tudo bem. Sentir o entusiasmo pelo sucesso alheio como se fosse o seu próprio sucesso. Substituir a crítica ao comportamento alheio pelo elogio. Ser grande na contrariedade, nobre na cólera, forte no temor, alegre nas provações. Atender e fazer bom juízo de si mesmo, dedicar o que há de melhor de si mesmo às obras humanitárias e ligar-se permanentemente ao nosso espírito protetor. Bom, então a coisa, só resumindo para terminar, que a Tânia já está lá lendo. Nós estamos aqui encarnados para melhorar, para evoluir. Essas informações que a doutrina espírita traz, elas são de fundamental importância para o nosso conhecimento, para a gente atingir esse objetivo de melhorar. Os nossos pensamentos são de fundamental importância para a nossa caminhada. Se a gente não pensar bem, nós vamos atrair espírito não muito bom. Quem quer atrair espírito que não é muito bom? Acho que ninguém, né? Mas, para isso, a gente tem que ter sempre pensamento elevado. A gente vai conseguir fazer isso todo dia, o dia inteiro? Não. Ninguém de nós consegue ainda, porque, como eu já disse, nós somos todos espíritos imperfeitos ainda. Mas a gente vai melhorar. E a gente consegue, se a gente trabalhar, der um passinho por dia, com toda certeza, no futuro breve, nós estaremos em melhores condições e livre da influência desses espíritos negativos. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Uma boa noite.